Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, uma das maneiras pelas quais, um dos métodos que você pode validar-se para compreender melhor, sobretudo, um viés de comunicação, de símile, de comparativos, nominadamente conhecido entre nós como parábolas, que quer dizer literalmente paralelar, comparar, colocar frente a frente ou lado a lado. Uma das maneiras é você classificá-la de uma maneira verbal, isto é, entendê-la pelos verbos que a norteiam. Alguém já disse que em uma parábola você deve olhar para o cerne, olhar para o centro, do qual eu sou de extremo acordo. De que fato você, ou de que vale você conhecer as variantes, as nuances que estão em redores e perder o cerne, nada vale. Então a parábola ela tem uma lógica, a parábola ela tem uma proposta e eu preciso compreendê-la a fim de que eu consiga absorver o que há de melhor da mesma. Porém, do peixe que Jesus serve, eu como até a espinha. Nada saído da boca de Jesus. O maior orador, o maior historiador, o maior profeta, enfim, Jesus, né? Nosso mestre. Daquilo que é dito por Jesus, nada pode se perder. Exatamente nada. Porém, desde que a gente não fique olhando as coisas que são propostas em redor. Haja visto que essas coisas têm uma finalidade: compreender o cerne, o pensamento que cerne, a espinha dorsal que rege a parábola proposta. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo. A parábola da dracma perdida, por exemplo. É a parábola dos 4 verbos. Perder. Então você pode trabalhar isso. Eu preciso extrair isso. Perder. Procurar. Porque essa é uma também das ideias proposta por essa parábola. Não posso parar na perca, preciso procurar. E daí a partir de então você vai extrair várias ideias. Por exemplo, o propósito, o intuito, o anseio, o desejo, a fã, a avidez, como você preferir colocar aqui de uma maneira sinomática, né? Os nomes pelas quais, as vias pelas quais esta procurou, tendo por propósito, obviamente, encontrar. Só que o propósito, a proposta da parábola é que aquela que procura seja encontrada antes que encontre. Consegue entender? Então vamos lá. Primeiro, perder. Segundo, procurar. E você procura para quê? Terceiro, encontrar. Já encontrou? Celebre, regozije-se, regozijar. Então, perder, procurar, encontrar e alegrar. Na parábola do semeador, por exemplo, qual é o primeiro verbo da parábola? O primeiro verbo da parábola é o verbo ouvir, porque o semeador está a semear. Ele é o semeador por aquilo que ele faz. Se aquele a qual ele está semeando não recebe, não ouve, não descaracteriza como semeador que ele é. A minha função é semear. A minha função é anunciar, é predicar, é apregoar. Ok? Então, primeiro, ouvir, aquele que ouve. Segundo, verbo entender. De que vale você ouvir e não entender? Ouvir e não entender descumpre o propósito. Terceiro, praticar. Porque de que vale você ouvir, observe, ouvir, entender, praticar. Porque caso contrário, você será um ouvinte, não praticante. Você se torna ainda mais réu, você se torna ainda mais culpado, peca contra o pecado maior, porque até então estava na ignorância, agora você tem o saber. Então, primeiro, ouvir. Segundo, entender. Eu não posso sair praticando uma parábola que eu não entendi.
Caso contrário, a minha prática será equivocada. Terceiro, praticar. Para mim não ser apenas um ouvinte desapercebido. Não, eu preciso ser um ouvinte praticante. E quarto e último, produzir. Então observe, ouvir, entender, praticar e produzir. Quando você tem o cerne dos verbos, você conseguiu já destrinchar, por assim dizer. Você conseguiu soprar o balão. Entendeu? Você conseguiu lupar, colocar zoom. Você abriu, tornou macro. E a partir desta, aí sim, você vai conseguir pontuar ponto a ponto. Observe, ouvir é opcional. Você pode não ouvir. Entender não é opcional necessariamente, mas também o é. Porque se eu não quiser entender, eu não conseguirei entender. Agora pode dar-se ao caso de eu querer entender e sem a ajuda de Deus não conseguir entender. Mas entender exige necessariamente um membro ativo, não apenas passivo. Ouvir é passivo, entender é ativo. Requer esforço. Mas tem um terceiro, e esse terceiro é o praticar. Aí é que requer. É mais do que ouvir, é mais do que entender, é praticar. Agora tem uma coisa que em quarto e último lugar, que esse está no automático. O que é? Produzir. Mas como assim produzir é automático? Sim. Se eu ouvir atentamente, se eu entender corretamente, se eu praticar devocionalmente, eu irei produzir automaticamente. É impossível, após ouvir, entender e praticar, não produzir. Então, se você ainda não produziu aquilo que você ouviu, alguma dessas coisas estão equivocadas ou houve uma falha processual. Ou você não ouviu atentamente. Se ouviu atentamente, não fez a leitura correta, quer dizer, não entendeu como deveria ser entendido. E se você ouviu e entendeu, em alguma das partes ouvidas e compreendidas, não foi ainda praticada. Quando ouvir, entender, praticar, acredite, produzir é só uma questão de tempo. Ouvir, entender, praticar e produzir. Entender as parábolas verbalmente melhorará a nossa compreensão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estudamos com sofreguidão, estudamos de uma maneira ininterrupta, estudamos seriamente, com auxílio do Espírito Santo, todas as palavras propostas, mas sobretudo as de Jesus, com duplo ânimo, com dupla atenção. Vale a pena ouvir Jesus. Ele não apenas tem uma palavra, ele tem a palavra. Eu diria a última palavra sobre todo e qualquer assunto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Exploramos mais essa riqueza de Deus que nos é franqueada gratuitamente. Amém.